Olá, graça e paz. Quero meditar com você num texto que está na carta que Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo 15, verso 6, que fala da ressurreição de Jesus, a aparição de Jesus após a sua morte. Nós acabamos de celebrar a Páscoa, acabamos de celebrar a ressurreição de Jesus no domingo, e hoje, terça-feira, eu quero meditar com você porque após a sua ressurreição ele apareceu 40 dias a diversas pessoas, aos discípulos, mas não só aos discípulos, ele apareceu a diversas pessoas para que pudesse confirmar que ele ressuscitou. E para nós cristãos, esse evento ele é fundamental. Sem a ressurreição de Jesus, não haveria o cristianismo, ou seria mais uma religião como tantas outras. Mas o que diferencia o cristianismo, das outras religiões é exatamente o fato que Jesus Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. E ao vencer a morte, nós cremos que ele disse, eu vou preparar-vos lugar, ou nós cremos com certeza que nós também venceremos a morte. A morte não é o fim, a morte não é o ponto final em nossa vida, mas é um outro momento após a morte que estaremos com Jesus para todo sempre. A ressurreição de Jesus ela é fundamental. E eu quero olhar com vocês nessa carta de Paulo, que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, verso 6, que ele fala que Jesus não apareceu apenas aos discípulos, não apareceu apenas a Maria Madalena, que foi a primeira aparição de Jesus, mas ele apareceu a diversas pessoas. E esse texto diz assim, olha, depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Quando foi escrito esse texto, e aqui Paulo escreve aos Coríntios, ele conhecia pessoas que haviam visto Jesus após a sua ressurreição. Então esse relato ele é muito importante porque não se restringe a um grupo fechado, não se restringe aos seguidores, não se restringe a Maria Madalena e algumas mulheres que foram ao túmulo após a morte de Jesus, mas ele amplia isso e mostra que muitas pessoas foram testemunhas de que Jesus Cristo ressuscitou. E para nós isso é fundamental, porque nós cremos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, está à direita de Deus Pai e intercede por mim e por você. Isso muda tudo em nossa vida e louvamos a Deus por essa maravilhosa esperança que nós temos em Cristo Jesus, que um dia estaremos com Ele para todo sempre, porque Ele está vivo, porque Ele é Deus. Tem pessoas que veem Jesus como um ser maior, como uma pessoa boa. Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele deixou a sua glória. Em João capítulo 1 fala exatamente disso, que Ele deixou a sua glória, encarnou-se, fez carne, habitou entre nós, exatamente veio pagar na cruz do Calvário o preço para que eu e você pudéssemos ter a salvação, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então eu queria trazer esse relato. Estamos no período dos 40 dias após a ressurreição de Jesus e Ele aparece a diversas pessoas mostrando que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. É assim que Ele nos diz, que nós também ressuscitaremos com Ele após a nossa partida. Sabemos que a nossa vida ela tem um limite, tem um fim aqui nessa terra, mas quando nós partirmos, nós temos a maravilhosa esperança de estarmos com Ele para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Quero registrar que nós acabamos sabendo da morte do Papa Francisco. Minha parte, um respeito muito grande a essa autoridade eclesiástica. Eu penso que nós devemos estar nos unindo, aqueles que pregam Jesus, aqueles que anunciam a Jesus, todos eles têm que ser respeitados. Somos irmãos em Cristo e louvamos a Deus por sabermos que nós partiremos daqui, mas estaremos com Ele para todo sempre. Sejam papas, sejam pastores, sejam padres, aqueles que creem em Jesus, aqueles que aceitam Jesus, todos eles, todos nós, um dia estaremos com Cristo para todo sempre. E isso é o que importa. Amém?
Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela tua doce palavra. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E essa é a esperança que nós temos, Pai, que ao partir daqui nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Tua palavra diz que lá não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor. Lá sim, nossas lágrimas serão enxugadas. E nós te agradecemos, ó Deus, por essa bendita esperança. Oramos com gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma excelente semana, graça e paz.